A paz do Senhor, meus queridos. Convido a você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2ª escreveu Lucas, capítulo de número 22, do versículo 39 a seguir, cujo título do texto diz Jesus no Getsêmani. Livro de 2ª escreveu São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 23 adiante. 39, adiante. Diz-nos assim: Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Glória a Jesus. Bom, queridos, a palavra que o Senhor colocar em meu coração para compartilhar aos irmãos e sendo um alimento novo para a minha alma, para a sua alma, para as nossas vidas, é que Cristo, no Getsêmani, naquele lugar, primeira conclusão que eu chego é que aquele lugar nunca mais foi o mesmo depois daquele episódio, depois daquele fato ocorrido. Fato esse que a história narra de uma agonia, de um sentimento, de um prefácio da pessoa de Jesus por a sua morte, que logo a seguir aconteceria. E a Bíblia diz que de fato isso ocorreu, mas muita gente não se atentou, e com respeito a alguns pregadores, homens de Deus, nunca se atentou a essa revelação que Jesus, para muitos, Getsêmani significa lugar de tristeza, e por que não dizer para muitos leigos que significa lugar de derrota da pessoa de Cristo. Mas eu não enxergo dessa forma. Segundo a Bíblia, foi um lugar que acompanhou, foi um lugar onde Cristo sentiu toda a dor e agonia de cruz, agonia na alma, tristeza profunda, mas com uma consciência de que após aquela dor, aquele sacrifício, não viria sobre a humanidade uma tristeza eterna, não viria sobre a humanidade uma derrota a qual não pudesse ter uma vitória a seguir, não. Sobre aquele momento de dor, Cristo estava mostrando naquele lugar, Getsêmani, naquele pedaço, naquela região, que aquele lugar iria ser contagiado por uma manifestação divina, por um sacrifício que, partindo-se dali até chegar à cruz do Calvário, o sacrifício valeria a pena. Comprando a minha e a sua dor, Jesus pagou uma dívida e, segundo a história, gotas grandiosas saíam do seu corpo, a ponto de o seu suor transmitir tanto sangue, de tanta dor e aflição na alma. E dentro da psicologia nós sabemos, para quem já estudou sobre isso,
que quando o ser humano chega ao ponto de angústia profunda, no auge da sua alma, o ser humano consegue chegar a esse êxtase de produzir sangue, que simboliza, que é sinônimo de profunda dor. Só que Jesus, como é maior do que a mim e a você, como Jesus não ama, mas é sinônimo de amor, é o próprio amor, ele quis nos dizer que aquela tristeza valeria a pena, que por algumas horas, alguns instantes daquele dia, ele passaria por uma dor sem igual, mas de uma forma incomparável, ele transformaria aquele momento de agonia em um momento de glória, em um momento de redenção na nossa alma, em um momento de remissão de pecados, em um momento de conversão, melhor dizendo. E a pessoa de Jesus, melhor do que a mim e a você, nos ensina na sua palavra que no versículo 46, Jesus convida, orienta, melhor dizendo, convoca os seus discípulos e diz-nos assim: por que estáis dormindo? Fazendo aquela pergunta, ele já sabia a necessidade, mesmo que os discípulos já estavam tristes ao sentir que os dias dele estavam se findando ali na terra, ele convida os discípulos não ficarem estagnados naquele sentimento de dor, não ficarem acomodados com a tristeza, não. Convidou aqueles seus discípulos a orarem, porque a partir do momento que a oração surgissem dos lábios dos seus discípulos, toda a tristeza e a angústia da alma sairia daquele povo, sairia daqueles homens. E a Bíblia diz que eles não conseguiram, se assim posso usar esse termo, acompanhar o ritmo de Jesus, ou seja, porque toda a Bíblia narra, em todos os evangelhos, que Jesus era um homem de constante oração, que Jesus, após o tempo da lei, era uma espécie de uma maneira superior, é claro, similar a Daniel, um homem de oração. Então Jesus, vivendo uma vida entregue à oração, Jesus, após se levantar, se pôr de pé, após os seus joelhos por um instante se retirar daquela terra, ali foi o primeiro passo para a sua vitória, para a nossa vitória, e o primeiro passo para a derrota eterna de Satanás. Porque na visão satânica e na visão de algumas pessoas que acharam que a morte de Cristo foi derrota para nós, ou até mesmo para Jesus, na visão de Cristo, na visão da igreja, aquele foi um marco histórico e que gerou uma sentença de derrota a Satanás e uma absolução da igreja para a glória de Deus. Então, até onde eu sei que a pessoa de Jesus, ao transpirar gotas de sangue, que simboliza angústia intensa na alma, e ao se pôr de pé após aquele momento de retirada para a oração a Deus, isso quer dizer que Jesus, em cada gesto seu, simbolizava santidade, e que até o momento de findar a sua oração naquele momento, teve um propósito. Prova disso é que, voltando no assunto, ele convidou os discípulos a orarem para que a tristeza não tomasse de conta do coração deles. E o mesmo Jesus, tendo consciência disso, embora sabendo que a morte viria em breve, a sua alma iria, não a morte iria o tragar, mas ele iria se entregar à morte, ele pensou numa maneira humana, se assim posso contextualizar com vocês, é como se Cristo dissesse assim: olha, eu vou passar algumas horas de tortura, eu vou passar algumas horas de dor profunda na alma, no meu ser, porém eu vou passar uma eternidade de gozo, de paz, longanimidade, de santidade ao Deus que me lançou a essa terra. O mesmo Deus que está permitindo uma dor profunda, que irá permitir dentro nesse período de morte, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai
que irá, para a sua glória, me conceder um lugar ao seu lado. Contextualizando para os dias de hoje, para que encerremos a mensagem num contexto bem sucedido, para a glória de Deus, podemos entender, querido, que na minha e na tua alma, no meu e no teu ser, nas nossas vidas como um todo, nós muitas das vezes passamos o nosso Getsemane pessoal, incomparável com a dor que o nosso Cristo, o nosso Messias, passara. Mas nós, como seres humanos ilimitados que somos, dependentes de Deus em tudo, temos o nosso Getsemane pessoal. Getsemane que é só nosso, que só nós e o nosso Cristo entende. E que muitas das vezes os nossos amigos, os nossos companheiros de caminhada cristã, ou pessoas que não entendem de forma mínima o que é depender de Cristo, pessoas ignorantes ao ponto de não acreditar e criticar a nossa crença, simplesmente olha para a nossa vida por alto, por fora, e olha apenas a nossa aparência, que aparentemente não é motivo para uma tristeza, mas que demonstramos com nossas atitudes ao mostrarmos as nossas fraquezas, a vontade de desistência, simplesmente nos criticam. Mas o que eu quero dizer, querido, que independentemente do teu Getsemane que você está passando, o teu momento de morte espiritual, tome uma morte para você, mate esse homem, crucifique-se. Aproveita esse Getsemane e peça para que Deus mate esse homem pecador que é em você. Aproveita esse teu momento de críticas que você sofre por pessoas conhecidas ou até mesmo que não te conhecem, mas que na hora da tua dor pega de carona esse sentimento de tristeza e angústia na alma e põe mais tristeza ainda. Pega esse momento e converta-os em conversão. Aproveita esse Getsemane como remissão de pecados e creia que valerá a pena alguns momentos de dor, mas que para a glória da Santíssima Trindade nós reinaremos e gozaremos com paz eterna com Cristo. E aproveitando um slogan que é do nosso Ministério Batista Ebenezer, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, complementando, tem poder na minha e na tua vida. Queira Satanás ou não, nós somos agraciados à luz da Bíblia. Getsemane, um lugar de experiência de dor, mas um lugar de morte humana e ressurreição espiritual por parte de Cristo. Glória seja dada ao Todo-Poderoso Deus e fiquemos na bênção de Cristo. A paz do Senhor, meus queridos.